Se fôssemos da origem ali, do início da espécie do Homo sapiens, um dia como esse, assim, chuvoso, poderia talvez nos soar como um dia muito amedrontador, até porque o medo do desconhecido sempre fez parte de nós. E mais do que isso, já imaginou que não tínhamos uma casa para poder morar? Não tínhamos um teto em relação ao qual pudéssemos nos proteger das intempéries da natureza? Ou mais do que isso, as explicações acerca do que é a própria vida, de onde vem a chuva, enfim, de como as plantas nascem e tudo mais, do vento, né? Todas essas explicações, por vezes, não eram explicadas justamente pela nossa capacidade de raciocínio, pela razão, ou seja, eram atribuídos às forças naturais, às forças sobrenaturais, muitas das vezes, aos mitos. Perceba que a filosofia, ela desde sempre nos intrigou, e não apenas nos intrigou, mas ela foi se transformando gradativamente numa ferramenta do nosso pensamento, para que a gente pudesse começar, num primeiro momento, a questionar tudo aquilo que existe na natureza. É assim que, inclusive, a filosofia vai nascendo num caminho, digamos assim, de substituição em relação às explicações míticas sobre o universo, né, sobre a natureza e sobre o meio em que vivemos. Agora perceba que para muitos talvez nos perguntarmos sobre a origem do cosmos, da natureza, de onde viemos e para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, afinal de contas qual que é o sentido da vida, ou por que fazemos as coisas da maneira como fazemos, ou se é possível, né, temos outros estilos de vida, vivemos de uma outra forma. Todas essas perguntas por vezes soam filosóficas demais. Aliás, né, o filósofo, historicamente, sempre foi aquela figura que estava com a cabeça lá em cima, né, nos céus, ou seja, no mundo da lua, né, embora agora seja ainda dia, então não dá para ver ela lá no céu, mas para muitos essa sempre foi a imagem do filósofo, alguém que se questiona, que se pergunta sobre questões que, né, extrapolam e muito as nossas preocupações mais imediatas do dia a dia, aquilo que nos aflige no dia a dia. Mas não é bem assim, né? A filosofia, obviamente, desde o seu surgimento lá, há milhares e milhares de anos atrás, principalmente num pedaço ali, né, da Grécia, na Atenas antiga, ela tinha como uma das suas principais missões, um dos seus principais desafios, tentar justamente ofertar explicações racionais frente ao estranhamento dos homens perante a vida. E mais do que isso, né, esse processo de estranhamento, de começar a se questionar de onde as coisas vieram, de começar a tentar entender a origem, é algo que está na base da própria inquietação humana, em alguma medida. Imaginemos uma coisa simples, né? Há cerca de 12 mil anos atrás, mais ou menos, o homem não dominava justamente a agricultura. Sabemos que essa é, aliás, uma das grandes revoluções da história da humanidade, né? Na medida em que o homem ele passou cada vez mais, não apenas a controlar ou tentar controlar as forças da natureza, mas na medida em que ele passou a dominar a arte do cultivo, né? Então, como as plantas, por exemplo, embora aqui não seja uma planta frutífera nem nada disso, né, pessoal? Mas por meio da agricultura, o homem foi provocando uma grande revolução no seu estilo de vida, no seu modo de ser, deixou de ser cada vez nômade e passou a ser sedentário. E na medida em que se sedentarizou, passou a viver em comunidade, passou a lidar com problemas da vida em comunidade, né? A sociedade vai se formando a partir daí e isso marcou inevitavelmente todo o nosso estilo de vida, né? A forma como nós vivemos. Essa revolução ela é importante, ela é fundamental, mas mais do que isso, esse novo estilo de vida, essa vida em comunidade foi nos despertando novos problemas, né? A refletirmos. E, obviamente, que vocês podem olhar e dizer, mas Brunão, isso fez sentido talvez há milhares e milhares de anos atrás, hoje já temos muito mais respostas, hoje nós temos um celular como esse que você está utilizando para poder gravar essa aula, para bater um papo com a gente, coisa que há milhares de anos atrás não existia. Mas percebe que por mais que tenhamos avançado em termos tecnológicos, por mais que tenhamos conquistado em larga medida o mundo, né, por que não? Passamos a descobrir novos lugares, conhecemos o outro, né, ou seja, a partir de relações de alteridade, né, de identificar culturas que são muito diferentes de nós, povos que são muito diferentes de nós, fomos tomando mais consciência da nossa própria identidade. Na medida em que o homem foi cada vez mais esquadrinhando o planeta Terra, foi tentando conhecê-lo melhor, foi tentando conhecer as espécies vegetais, as espécies animais, enfim, foi tentando ofertar explicações racionais, né, a respeito de como as coisas funcionam.
Tudo isso sempre foi possível graças ao desenvolvimento da filosofia, ou seja, as inquietações humanas elas movimentam a nossa própria capacidade de pensar, né, o pensamento. E o pensamento ele é um atributo essencialmente humano. Agora, veja bem, por mais que tenhamos caminhado num sentido de um avanço tecnológico ininterrupto, né, então, como eu dizia, hoje podemos conversar por meio das redes sociais, hoje nós temos a possibilidade de pedir comida pelo celular, em alguns toques você utiliza aí qualquer aplicativo e consegue rapidamente resolver, né, saciar a sua fome, algo que era completamente inimaginável há 70 mil anos atrás, quando ainda éramos caçadores-coletores e tínhamos que subir em árvore para poder pegar o nosso alimento, lutar contra as forças da natureza, lutar contra animais muito mais fortes do que nós. Agora, aquela mesma preocupação que estava lá é a mesma preocupação que existe hoje. Medo do desconhecido e não apenas isso, né? Medo em relação aos novos desafios que nós vamos enfrentando. Hoje, por exemplo, é o dia aqui principalmente na nossa cidade, Araraquara, é o primeiro dia do lockdown, ou seja, a gente não pode sair nas ruas em virtude desse vírus microscópico que mudou completamente as nossas relações sociais, que impossibilitou que a gente pudesse nos reunir com pessoas que gostamos, né, que veio fazendo com que o nosso estilo de vida e os nossos medos, os nossos anseios, a nossa ansiedade até mesmo, ela fosse completamente alterada, né? Num dia comum, como hoje, certamente essa rua estaria movimentadíssima, né? Eu estou aqui na garagem de casa, essa rua estaria movimentadíssima, carros indo e vindo, e na verdade não, estão todos dentro das suas casas, ou pelo menos a maioria da população aqui da cidade. E isso nos leva a refletir que por mais que tenhamos avançado em termos científicos, tecnológicos, há momentos na vida em que a gente acaba repensando tudo quanto nós fizemos e da maneira como a gente faz no cotidiano, né? E nem mesmo todo esse avanço tecnológico é capaz de suprir, né, questões básicas que temos com a condição de ser humanos, como por exemplo a dimensão afetiva tão importante, nos relacionarmos uns com os outros, né, o afeto, o toque, o abraço, enfim, tudo isso é extremamente fundamental, extremamente importante para a nossa vida como sociedade e para a nossa própria condição de ser humano, para que a gente possa enfrentar a dureza, por vezes, que é viver. E aí perceba, né, numa condição como essa, nós ficamos muito mais impossibilitados de nos deslocarmos, né, tivemos que mudar profundamente os nossos hábitos de vida, novos medos pairaram sobre nós, precisamos reinventar a maneira como nós aprendemos. Imagina vocês, né, uma das grandes revoluções também na história da humanidade, que foi a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, ela já havia mudado a forma como a gente organizou o tempo, passamos cada vez mais a sermos menos os senhores do tempo, e passamos cada vez mais a sermos dominados por ele, controlados por eles, já vivemos no ritmo de uma máquina de produção. E aí, desde então, nós temos, por exemplo, uma organização, toda ela sistemática, organizada, como se fosse uma linha de produção, até como se fosse a escola, enfim, onde a gente senta um atrás do outro ali, naquelas carteiras enfileiradas de uma pessoa em pé, que é o professor, fala da aula, e agora mudou completamente isso. Eu estou aqui sentado, né, na garagem da minha casa, interagindo com vocês por vias digitais e tentando, de alguma forma, me conectar, tentando, de alguma forma, darmos sequência aí ao processo de ensino, ao processo de aprendizagem. Então perceba que a filosofia ela é uma ferramenta importante para as nossas vidas, porque a filosofia é uma ferramenta que nos instiga, que nos estimula a pensar. Na Antiguidade Clássica, por exemplo, as pessoas elas tinham talvez menos uma coisa que a gente ouve bastante hoje, que é o tempo todo ocupado, né? Ou seja, antigamente as pessoas valorizavam muito aqueles momentos de ócio, né? Ou seja, que elas não estavam fazendo nada. Hoje é um domingo, por vezes domingo as pessoas não fazem muita coisa, ficam mais em casa, aquelas que podem, obviamente, gostam de curtir com a família, de jogar um videogame, enfim, de comer uma comida diferente e tal. Só que perceba, né, isso na antiguidade era super valorizado como um tempo de criação, era super valorizado como um tempo dedicado ao pensamento, à reflexão. Hoje em dia, a gente faz de tudo para tentar ter a nossa agenda lotada de compromissos, seja eles quais forem, né, com a sensação de que não podemos ficar o tempo todo para trás. Então isso é típico desse momento que vivemos, que é o momento da vida moderna, né, ao menos desde as grandes revoluções que nós passamos. Falei da Revolução Industrial, mas tem tantas outras importantes também que vocês estudam em outras matérias, como História, mesmo em Sociologia. Mas a questão toda é, perceba, no centro das inquietações, no centro da preocupação, está a vida, né? Então a filosofia, acima de tudo, embora ela não sirva tecnicamente ou praticamente para muita coisa,
ela é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga refletir a respeito da nossa vida, a respeito do que fazemos como sociedade, a respeito do que valorizamos como seres humanos, a respeito da conduta que mantemos no dia a dia, a respeito daquilo que importa viver e a respeito de como vivemos essa vida no cotidiano, seja com as nossas famílias, seja com as pessoas que gostamos, seja com o nosso espaço de trabalho, quando vocês forem mais velhos, enfim. Então tudo isso está na base da inquietação humana. Então a filosofia, com essa capacidade de pensar, nos coloca justamente a pensar sobre os vários desafios que enfrentamos, né, na sociedade em pleno século XXI. E percebam que interessante, na base da filosofia o que nós temos é a criatividade humana, e mais do que isso, essa capacidade humana de criar, de conseguir adaptar a natureza às nossas necessidades sociais, de conseguir transformá-la, adaptando a tudo aquilo que precisamos viver, né? Precisamos ter ali para podermos viver melhor em sociedade. Está a criatividade associada, obviamente, à nossa capacidade de linguagem, que é essencialmente humana, de conseguir falar, nos comunicarmos, de representarmos as coisas simbolicamente uns para os outros, e mais do que isso, está o pensamento, né? Não fosse isso, por exemplo, eu estou aqui do lado da minha moto, uma coisa muito simples, não fosse isso, por exemplo, o homem não teria inventado um motor como esse daqui. O homem não teria inventado, né, a capacidade de você ter justamente ali um motor funcionando com combustível, não teria inventado a roda para poder se deslocar de maneira mais rápida. Aliás, isso seria inimaginável há séculos e mais séculos atrás. Mas hoje em dia nós sabemos que isso é fundamental para que a gente possa se deslocar. Em alguma medida o homem tem pressa, ele tem pressa da transformação. E a esse progresso técnico, científico que eu me referia, que por vezes a gente vai levando a vida, vai vivendo a vida e não para um pouco para pensar na existência, não para um pouco para pensar nas coisas mais simples, né, nas coisas gostosas que a gente tem para poder... Refletimos, pensamos, questionamos os próprios valores que orientam a nossa vida, tentamos pensar em outras possibilidades de vida que não essa que estamos vivendo, da maneira como vivemos. Mais do que isso, nos preocupamos em sermos felizes, nos preocuparmos com a alegria de cada dia, ao invés de ficarmos imersos em raiva, ódio ou algo desse tipo. Veja, no final das contas, embora a filosofia não tenha necessariamente uma utilidade prática, ela pode até estar na base do raciocínio e do pensamento, da reflexão, que leva a conquistas materiais, que leva a progresso técnico, que leva ao progresso científico. A despeito da filosofia não estar diretamente relacionada a essas aplicações utilitárias, na base da nossa condição de seres humanos está o fato de que a gente pensa e pensa sobre a nossa existência. Então o nosso desafio ao longo desse ano é justamente tentar entender a filosofia como essa ferramenta que nos possibilita refletirmos acerca do nosso próprio pensamento, refletirmos acerca da nossa existência, refletirmos acerca do que desejamos fazer no dia a dia, de onde queremos sair e de onde queremos chegar. Sejam bem-vindos.